Meu nome é Helena, tenho 32 anos. E durante muito tempo acreditei que o paie tipo de humilacao era aquela que acontecia em silêncio. Até o dia em que mina própria mãe conseguiu me diminuir diante de dezenas de pessoas em uma joalheria sofisticada de São Paulo. Era uma tarde de sábado quando entrei na loja. O shopping estava cheio, e as vitrines brilhavam sob as luzes douradas. Eu tinha ido ali apenas para buscar uma encomenda que havia sido feita alguns dias antes. Nada especial. Pelo menos, era o que eu pensava. Minha mãe estava comigo. Assim que entramos, ela começou a observar as vitrines com aquele olhar que eu conhecia tão bem. Ela nunca perdia uma oportunidade de comparar minha vida com a dos outros. Helena, você realmente acha que pode comprar alguma coisa aqui? Perguntou, rindo baixo. Algumas pessoas próximas olharam para nós. Eu respirei fundo. Mae, eu só vim buscar uma encomenda. Ela cruzou os braços. Claro. Uma encomenda. Você sempre gostou de fingir que pertence a lugares assim. Senti meu rosto esquentar. O vendedor se aproximou educadamente e perguntou meu nome. Antes que eu pudesse responder, minha mãe soltou uma risada. Não precisa perder tempo com ela. Minha filha não tem dinheiro para comprar nada dessa loja. O vendedor ficou sem graça. Eu olhei ao redor. Havia casais escolhendo alianças. Mulheres experimentando relógios, famílias conversando. Algumas pessoas começaram a prestar atenção. Mae, por favor, sussurrei. Ela não parou. Estou apenas dizendo a verdade. Você deveria aprender a aceitar sua realidade. Aquelas palavras doeram porque não eram novas. Durante anos, minha mãe havia feito questão de me lembrar que eu nunca seria como minha irmã Marina, que ela considerava o orgulho da família. Eu já tinha ouvido que meus sonhos eram exagerados. Que meu trabalho era uma fase. Que eu deveria procurar algo mais realista. Mas naquele dia, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. O vendedor recebeu uma mensagem no rádio e imediatamente ficou sério. Ele olhou para mim. Depois para minha mãe. Então pediu licença e desapareceu por alguns segundos atrás de uma porta. Minha mãe continuou sorrindo, convencida de que tinha vencido. Está vendo? Até o gerente percebeu que isso aqui não é lugar para você. Foi então que ouvi passos atrás de nós. O homem de terno escuro apareceu no salão. Ele parou diante de mim, olhou diretamente nos meus olhos e disse, com uma expressão de absoluto respeito: Senhora Helena Almeida. Finalmente a encontramos. Minha mãe parou de sorrir. E, naquele instante, todas as conversas ao redor pareceram desaparecer. Por alguns segundos ninguém disse nada. Eu mesma não sabia o que responder. O gerente permanecia diante de mim, segurando uma pasta preta contra o peito, enquanto minha mãe me encarava, como se tivesse acabado de descobrir que eu escondia alguma coisa dela. Helena Almeida? Minha mãe repetiu, franzindo a testa. O que está acontecendo? Eu olhei para o gerente. Desculpe, mas acho que houve algum engano. Ele sorriu discretamente. Não houve engano algum, senhora Helena. Eu estava esperando sua chegada. Minha mãe soltou uma risada nervosa. Esperando ela? Para quê? O gerente não respondeu imediatamente. Em vez disso, pediu que um dos funcionários trouxesse uma pequena caixa azul da sala reservada. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu não tinha pedido nenhuma joia especial. Quando a caixa chegou, o gerente a colocou cuidadosamente sobre o balcão. A senhora poderia confirmar se este é o item que veio buscar? Abri a tampa. Dentro havia um colar delicado, com uma pequena pedra azul no centro. Era exatamente o colar que eu havia encomendado semanas antes. Minha mãe olhou para a peça e depois para mim. Quanto você pagou por isso? Eu fechei a caixa. Não importa. Claro que importa. Ela respondeu, elevando a voz. Você acabou de dizer que veio apenas buscar uma encomenda. Agora o gerente está tratando você como uma cliente importante. O gerente respirou fundo. Na verdade, senhora, ela não é apenas uma cliente. Minha mãe ficou imóvel. Eu também. Ele abriu a pasta e retirou alguns documentos. A senhora Helena Almeida é uma das principais responsáveis pelo projeto de expansão desta unidade. Minha mãe piscou. Projeto de expansão? Sim. Ele virou-se para mim. A senhora aprovou pessoalmente a...
restauração do salão principal e a instalação da nova coleção que será apresentada no próximo mês. Senti um arrepio percorrer meus braços. Eu nunca tinha contado isso à minha família. Não porque fosse segredo, mas porque, depois de tantos anos ouvindo que eu nunca chegaria a lugar nenhum, simplesmente parei de sentir necessidade de provar alguma coisa. Minha mãe olhou para os documentos como se estivesse tentando encontrar uma explicação que a fizesse recuperar o controle. E isso não faz sentido. Minha filha trabalha com a administração. Eu quase sorri. Trabalho, sim, mas você nunca perguntou exatamente com o quê? O gerente então acrescentou. E há mais uma coisa. Ele abriu outra página. A senhora Helena não veio apenas retirar uma encomenda. Ela também é a responsável pela negociação que permitiu que nossa empresa adquirisse uma das maiores coleções particulares de joias brasileiras dos últimos anos. O silêncio foi imediato. Uma mulher que estava perto da vitrine parou de experimentar um anel. Um casal trocou olhares. Até minha mãe pareceu esquecer que havia outras pessoas ao redor. Mas eu sabia que aquela não era a verdadeira surpresa, porque havia uma razão muito maior para o gerente conhecer meu nome. E quando ele finalmente revelou de onde vinha aquela relação, minha mãe perdeu completamente a expressão de superioridade. Senhora Helena, ele disse, baixando a voz. Seu pai pediu que eu entregasse pessoalmente uma mensagem caso a senhora aparecesse aqui. Meu coração parou por um instante. Meu pai, aquele homem que minha mãe dizia nunca ter confiado em mim. Aquele homem que havia morrido 2 anos antes. Eu encarei o gerente. O que meu pai deixou para mim? Ele fechou a pasta lentamente. Não foi apenas uma mensagem. Minha mãe deu um passo à frente. O que você está escondendo dela? O gerente olhou para minha mãe, depois para mim. Acho melhor contarmos isso em uma sala reservada. E pela primeira vez naquela tarde, minha mãe ficou com medo de descobrir a verdade. Entrei na sala reservada sem dizer uma palavra. Minha mãe veio logo atrás, ainda tentando entender o que estava acontecendo. O gerente fechou a porta, colocou a pasta sobre a mesa e pediu que nos sentássemos. Eu permaneci de pé. Quero saber agora, falei. O que meu pai deixou para mim? O gerente respirou fundo. Seu pai deixou instruções para que certos documentos fossem entregues somente quando você completasse 30 anos. Minha mãe imediatamente interrompeu. Isso é absurdo. Eu teria sido informada. Ele a encarou com tranquilidade. Seu marido deixou instruções específicas para que a senhora não tivesse acesso a esses documentos. Minha mãe ficou pálida. Meu coração começou a acelerar. Meu pai havia morrido quando eu tinha 30 anos. Durante 2 anos, minha mãe nunca mencionara qualquer documento secreto. Pelo contrário, sempre dizia que ele havia deixado tudo organizado para a Marina, minha irmã mais velha. O gerente abriu a pasta. Dentro havia contratos, certificados e uma carta com a assinatura do meu pai. Quando vi aquela assinatura, meus olhos se encheram de lágrimas. Posso ler? Me perguntei. É para você. Peguei a carta com mãos trêmulas. Meu pai começava dizendo que sabia que eu talvez não entendesse algumas decisões que ele havia tomado em vida. Depois explicava que durante anos observara minha mãe tratar Marina como a filha destinada a receber tudo, enquanto eu era constantemente incentivada a aceitar menos. Mas havia uma frase que me fez parar. Ele escreveu que nunca considerou minha quietude uma fraqueza. Ele dizia que eu era a única pessoa da família que construía sem precisar anunciar o que estava fazendo. Olhei para minha mãe. Ela desviou os olhos. Continuei lendo. Meu pai havia criado, anos antes, uma pequena empresa de consultoria especializada em avaliação, restauração e negociação de peças históricas. Quase ninguém sabia que ele havia transformado aquela empresa em uma participação importante na joalheria onde estávamos. E antes de morrer, ele havia transferido legalmente parte dessa participação para mim. Eu levantei os olhos. Isso significa que... O gerente completou. A senhora é sócia desta empresa. Minha mãe se levantou de repente. Não, isso não pode ser verdade. O gerente manteve a calma. Os documentos foram registrados e validados há 2 anos. Minha mãe começou a andar pela sala. Seu pai nunca faria isso. Eu finalmente respondi. Talvez você simplesmente nunca tenha conhecido o lado dele que ele confiava em mim. Ela me encarou com raiva. Você sabia disso? Não. Então por que veio aqui hoje? Olhei para o pequeno colar sobre a mesa, porque achei que estava apenas buscando uma joia. O gerente então retirou outro documento. Há mais uma questão. Minha mãe ficou imóvel. Seu pai também deixou uma condição. Eu senti um aperto no peito. Que condição? Ele colocou o documento diante de mim. A participação só poderia ser totalmente transferida para você se assumisse, pessoalmente, a administração do projeto que começa no próximo mês. Minha mãe riu nervosamente. Ela não sabe administrar uma empresa desse tamanho.
O gerente respondeu antes que eu pudesse falar. Com todo respeito, senhora. Sua filha já administra parte das negociações há mais de um ano. Minha mãe me encarou. Foi então que percebi algo. Ela não estava apenas surpresa. Ela estava percebendo que, enquanto ela continuava contando para todos que eu não tinha capacidade, eu havia construído uma carreira inteira sem pedir autorização. Mas ainda faltava uma coisa. O gerente abriu a última página da pasta. Seu pai também deixou uma recomendação pessoal. Ele virou o documento para mim. Li apenas algumas palavras antes de reconhecer imediatamente a intenção. Meu pai havia pedido que, quando eu assumisse oficialmente a sociedade, uma reunião fosse marcada com todos os membros da família. Minha mãe empalideceu. Para quê? O gerente respondeu. Para que todos saibam quem é a verdadeira responsável pelo patrimônio que seu marido construiu. Minha mãe ficou em silêncio. Eu fechei os olhos por um instante. Durante anos, ela havia me apresentado como a filha que não conseguia nada. Agora, pela primeira vez, eu teria a oportunidade de deixar os fatos falarem por mim. Quando saímos da sala, minha mãe segurou meu braço. Helena, você não pode fazer isso conosco. Olhei para a mão dela e depois para seus olhos. Fazer o quê? Nos humilhar. Quase sorri. Mãe, eu não humilhei ninguém. Soltei delicadamente meu braço. Eu só parei de aceitar ser humilhada. Ela ficou parada no corredor. E eu caminhei de volta para o salão. Mas eu ainda não sabia que, naquela mesma noite, minha mãe faria uma última tentativa para destruir aquilo que meu pai havia deixado para mim. Naquela noite, eu saí da joalheria acreditando que finalmente tinha entendido tudo. Mas minha mãe ainda não havia terminado. Quando cheguei ao estacionamento do shopping, encontrei uma mensagem dela no celular. Você precisa vir para casa. Precisamos conversar como família. Durante alguns segundos, fiquei olhando para a tela. Anos atrás, eu teria voltado correndo. Teria pedido desculpas por algo que nem tinha feito. Teria tentado consertar uma situação criada por outras pessoas. Mas aquela Helena não existia mais. Respondi apenas. Não tenho mais nada para explicar. Coloquei o celular no bolso e fui embora. Na manhã seguinte, meu telefone começou a tocar sem parar. Eram mensagens de parentes, ligações de números conhecidos e até uma mensagem da minha irmã Marina. Você está tentando tomar o que pertence à família? Eu respirei fundo. Então entendi. Minha mãe havia contado a história do jeito que sempre contava. Eu era a filha ingrata, ambiciosa, aquela que queria tirar tudo da família. Só que dessa vez havia uma diferença. Eu tinha documentos, e pela primeira vez não precisava convencer ninguém. À tarde, o gerente me ligou. Helena, precisamos confirmar sua presença na reunião marcada pelo seu pai. Estarei lá. Sua mãe também confirmou. Meu coração acelerou. A reunião aconteceria na própria joalheria, 3 dias depois. Quando cheguei, encontrei minha mãe, Marina e alguns parentes sentados em uma sala de reuniões. Minha mãe parecia confiante novamente. Ela sempre ficava assim quando tinha uma plateia. Assim que me sentei, ela começou. Helena, ninguém quer brigar com você. Só queremos que você entenda que seu pai deixou coisas para a família inteira. Eu olhei para ela. Então por que você disse que eu não pertencia nem àquela loja? Ela ficou em silêncio. O gerente entrou na sala. Atrás dele estava o advogado responsável pelos documentos deixados pelo meu pai. Ele cumprimentou todos e colocou uma pasta sobre a mesa. Antes de começarmos, gostaria de esclarecer uma coisa. A participação de Helena Almeida na empresa não é uma herança disputável. É uma transferência registrada enquanto seu pai ainda estava vivo. Minha irmã baixou os olhos. Minha mãe apertou as mãos. O advogado continuou. E existe uma gravação feita pelo próprio Sr. Almeida, deixada junto aos documentos. Meu coração disparou. O gerente colocou um pequeno tablet sobre a mesa. A voz do meu pai preencheu a sala. Ele falou sobre mim. Disse que sabia que eu havia passado anos tentando encontrar um lugar dentro daquela família. Disse que talvez nunca tivesse conseguido proteger minha filha de todas as injustiças, mas queria garantir que, quando chegasse o momento, ninguém pudesse tirar dela aquilo que havia conquistado. Então veio a frase que mudou tudo. Helena nunca precisou que eu construísse um caminho para ela. Ela só precisava que eu parasse de deixar outras pessoas destruírem o caminho que ela mesma construiu. Minha mãe começou a chorar. Eu não. Eu apenas fechei os olhos e respirei. Durante anos eu havia esperado ouvir meu pai dizer que estava orgulhoso de mim. Naquele momento, finalmente ouvi. Quando a gravação terminou, ninguém falou. O mesmo silêncio que antes me fazia sentir pequena agora parecia me proteger. Minha mãe levantou os olhos. Helena, eu errei. Eu olhei para ela. Era a primeira vez que ela dizia aquilo. Mas eu não senti vontade de comemorar. Você não precisa me pedir desculpas para que eu tenha sucesso, mãe. Ela começou a chorar novamente. Eu só queria que você voltasse a ser minha filha. Minha voz saiu baixa.
Eu nunca deixei de ser sua filha. Você é que passou anos tentando decidir se eu merecia ser sua mãe. Ela não respondeu. O advogado fechou a pasta. A reunião terminou pouco depois. Quando saí daquela sala, passei pelo mesmo salão onde, poucos dias antes, minha mãe havia dito diante de todos que eu não tinha dinheiro para comprar nada. O gerente estava atrás do balcão. Ele me viu e sorriu. Senhora Helena, posso lhe entregar uma coisa? Ele colocou a pequena caixa azul nas minhas mãos. Abri. O colar ainda estava ali. A pedra azul refletiu a luz da loja. Seu pai comprou essa peça anos atrás, explicou ele. Ele pediu que fosse entregue a você quando estivesse pronta para entender por que escolheu confiar em você. Passei os dedos sobre o colar. Naquele instante compreendi. Eu não precisava daquela joia para provar meu valor. Ela era apenas uma lembrança de que alguém havia acreditado em mim quando eu mesma ainda não sabia se deveria acreditar. Coloquei o colar no pescoço. Então caminhei até a porta. Antes de sair, olhei uma última vez para o reflexo no vidro. Eu ainda era Helena, a mesma mulher que entrou naquela loja sendo humilhada. Mas agora eu sabia exatamente quem era. Não a filha menos importante. Não a irmã esquecida. Não a mulher que precisava pedir licença para ocupar um espaço. Eu era a mulher que havia construído seu próprio lugar. Meu telefone vibrou. Era uma última mensagem da minha mãe. Podemos começar de novo? Fiquei alguns segundos olhando para aquelas palavras. Depois apaguei a mensagem. Não por ódio, por paz. Porque perdoar alguém não significa devolver a essa pessoa o direito de decidir quem você é. Saí da joalheria e atravessei o shopping. As pessoas continuavam andando, comprando presentes, conversando, vivendo suas próprias histórias. Mas eu caminhava diferente. Pela primeira vez não estava tentando provar nada para ninguém. Eu finalmente tinha entendido uma coisa. Às vezes, a maior vitória não é fazer quem te humilhou pedir desculpas. É chegar ao ponto em que as palavras daquela pessoa já não conseguem diminuir você. E quando me perguntam hoje o que aconteceu naquela joalheria, eu sorrio. Porque todos ficaram em silêncio quando o gerente disse meu nome. Mas o silêncio que mais significou para mim foi o meu. O silêncio de uma mulher que finalmente parou de pedir permissão para existir. E naquela tarde, enquanto o sol desaparecia atrás dos prédios de São Paulo, eu segui em frente. Sem voltar para aquele lugar onde diziam que eu não pertencia, porque finalmente tinha encontrado o meu. No fim, Helena não venceu porque recebeu uma herança ou porque sua mãe finalmente reconheceu seu valor. Ela venceu porque deixou de depender da aprovação de quem passou anos tentando diminuí-la. A última sensação que a audiência deve levar é: você pode perder o lugar que sua família lhe negou, e ainda assim construir um lugar que ninguém poderá tirar de você. Para fechar o vídeo com mais conexão emocional, a narradora pode terminar com uma pergunta curta. E você? Já precisou se afastar de alguém que dizia ser sua família para finalmente descobrir o seu próprio valor? Conte sua história nos comentários.